Na quinta-feira, a Câmara votou a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que disciplina, como o próprio nome diz, essas ocupações. Importantíssimo. A Prefeitura mandou essa lei para cá com 3 anos de atraso. 3 anos de atraso. Quando o prefeito Nogueira venceu as eleições em 2016, eu pedi para colocar na lei de parcelamento, no plano diretor, né? Nós votamos o plano diretor aqui em 2018, que haveria um prazo para votação das leis complementares. Leis complementares ao plano diretor lei de parcelamento, Código de Meio Ambiente, Mobiliário Urbano, leis complementares. Muito bem. O governo de transição acolheu a nossa sugestão e colocou prazo para as leis complementares. Vocês hão de se lembrar que, se não fosse o seu Nelson das placas aqui, Ribeirão não teria placa em muitos lugares da nossa cidade. Por quê? Porque não se vota a lei do mobiliário urbano, que é uma das leis complementares. A cidade, traumatizada por isso, a nossa experiência do primeiro mandato, pedimos para colocar no plano diretor e foi colocado. Prazo. No caso da lei de parcelamento, dentre outras, foi encaminhado para a Câmara com 3 anos de atraso. Eu separo aqui um parêntese ao trabalho do vereador Zuccolotto, que, dentro das possibilidades, dentro da realidade, ele fez um trabalho que merece todo o respeito e todo o nosso aplauso. Mas, Papa, por que você deu parecer favorável como presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e parecer contrário como presidente da Comissão de Meio Ambiente? Então, agora, no silêncio aqui da nossa sessão, doutor, é possível a gente dizer isso, até porque perguntas chegam para o nosso gabinete pelas mídias sociais. Ora, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, tive que dar parecer favorável, porque essa situação aqui, Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim São Luís, no qual não havia uma segurança jurídica, por exemplo, para uma pessoa abrir uma clínica de yoga, uma clínica de pilates. Não havia essa segurança jurídica. Então, nesse sentido, a lei foi um avanço. Muito bem. Já na questão ambiental, a lei de parcelamento menciona o Código de Meio Ambiente 28 vezes, e nós estamos cobrando a Prefeitura por escrito há 3 anos, e não chega na casa o Código de Meio Ambiente. Ou seja, a lei de parcelamento foi votada sem que tivéssemos conhecimento do que são as 28 menções ao Código de Meio Ambiente, ou melhor, em que vai impactar as 28 menções que a lei de parcelamento faz ao Código de Meio Ambiente. E afirmo, todos que votaram a favor, votaram conscientes de que precisava de um avanço. Ninguém aqui votou por mal, eu sou testemunha disso. Mas, como presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, eu tinha que dizer para a minha cidade, essa atitude da Prefeitura está errada. O prefeito não assumiu o mandato ontem, ele está indo para o último ano de mandato e não conseguiu mandar para a Câmara o Código de Meio Ambiente. E para quem falava, o pessoal que acredita que a Terra é plana, por incrível que pareça, ainda há, e essas pessoas usam o microfone para falar esse tipo de asneira. O pessoal da Terra plana, que ficava dizendo que os extremos climáticos, que as emergências climáticas eram coisa de ecochato, a realidade está mostrando que não é, né? Os eventos em São Sebastião, antes disso, os eventos em Petrópolis, antes disso, os eventos em Mariana e Brumadinho, que aliás não é Mariana e Brumadinho, é Vale do Rio Doce, a Vale, mostram que os extremos climáticos vieram para ficar, em que pese serem assuntos de natureza diversa, mas com a mesma displicência, negligência para as questões ambientais. Aquele tipo de barragem que a Vale usa, só o Brasil tem aquele atentado à vida, como ficou provado. E aqui no Brasil, não se toma as medidas de mitigação do impacto ambiental. São Sebastião recebeu milhões de reais de royalties do petróleo, porque tem prospecção, mas não usou para mitigar. Sabe por quê? Porque é pobre que mora em lugar vulnerável. Não é rico, é pobre. Então, os terraplanistas que criticam, mentem, né, que distorcem as notícias, que prestam falso testemunho
com relação às negativas da ciência, aos extremos climáticos, eles estão dentro de apartamentos, dentro do carro com ar-condicionado, dentro de prédio. Não está morando em encosta de morro, não está respirando fumaça na rua, como a população vulnerável. Então, a questão ambiental não pode mais ser jogada para segundo plano, como essa administração teima em fazer, expondo a população ao risco de morte, às doenças agravadas pela poluição, agravadas pelas enchentes que atingem as populações vulneráveis. Inventaram um termo de recarga que a Associação Paulista de Geólogos disse não existir. E aí eu pergunto para a Secretaria de Meio Ambiente, pergunto para o senhor prefeito, quem é o técnico que assinou isso? O doutor que nos assiste, nosso médico aqui na Câmara, os procedimentos que o senhor adota para cuidar da nossa saúde têm respaldo na ciência. Onde está respaldado? Porque deve haver. Não é possível que enfiaram isso na lei de parcelamento sem que haja os técnicos. Quem disse que essa técnica de recarga do aquífero não vai contaminar um manancial tão importante como o aquífero Guarani? E mais, deve haver concordância de outros municípios, porque o aquífero Guarani é gigantesco. Então, assim, toda essa negligência da prefeitura fez com que, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, desse parecer contrário e votasse contra, em que pese, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, desse parecer favorável. Então, respondendo aos nossos munícipes que me procuram a respeito disso, presidente Franco Ferro, está feito o meu pronunciamento no Pinga Fogo, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto.